Olá, irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Começamos agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, espaço aqui do Senhor para a gente estudar a palavra de Deus juntos, com profundidade e simplicidade. Se você ainda não me conhece, já escreva há mais de 10 anos lá no site esboçandoideias.com, que você pode acessar aí quando você quiser e vai ter acesso a uma biblioteca de mais de 1.500 temas bíblicos para você ler quando você quiser. E a gente está fazendo agora aqui nesse novo formato também, respondendo dúvidas aqui em vídeo, para que a gente possa analisar os textos sempre de uma forma bastante profunda. Então, já vai deixando o seu joinha no nosso vídeo para você fortalecer o nosso canal e assim nos animar cada vez mais a avançar e preparar cada vez mais estudos para a gente crescer juntos, ok? Combinado então? Vamos lá então. Eu separei uma dúvida aqui, né? Há 2 dias atrás eu coloquei um vídeo aqui a respeito dos pecados que o Antigo Testamento, né, a lei de Moisés, coloca como abomináveis. E um deles é a respeito de roupas. E aí nós tivemos aí uma enxurrada de perguntas e hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema então. Olha só, pergunta aqui do nosso leitor. Em Deuteronômio 22:5 diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, teu Deus. Como fica nesse caso? Os homens usam calças, então a mulher está proibida pela Bíblia de usar calças? Vejo muitas igrejas que proíbem as mulheres de usar calças e até outras peças de roupa. Gente, olha só, a gente tem um tema polêmico aqui, né? E eu vou analisar o texto bíblico e a gente vai entender o que ele está falando, ok? Eu sei que cada igreja aí tem as suas normas, a gente respeita, mas a gente precisa se ater ao ensinamento do texto para que ele seja usado do jeito certo, falando aquilo que ele de fato está falando, ok? E nós vamos então responder a seguinte dúvida. A Bíblia diz que a mulher não pode usar roupas parecidas com as dos homens? Então nós vamos responder essa dúvida. Quero chamar a sua atenção aqui, rapidinho. Se você ainda não conhece o meu curso, Conheça a sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, por favor, assim que acabar esse vídeo, vai aqui na descrição do vídeo, tem um link lá, ou no primeiro comentário, está ali fixado, ou se você tiver no nosso site, dá uma roladinha para cima que você tem um link para você acessar esse material. Quero ser o seu professor, quero responder suas dúvidas por WhatsApp de uma forma exclusiva. Então venha participar, venha entrar nesse desafio comigo, ok? Gente, vamos lá então? Olha só. Primeiro vamos ver aqui alguns detalhes iniciais do texto citado, Deuteronômio 22:5, ok? A mulher não usará roupa de homem. Roupa de homem. Vamos destacar essa frase. Nem o homem veste peculiar, né, a mulher. O que significa a mesma coisa do que roupa de mulher também. Porque, explica o texto, qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus, né? Se você quiser saber mais sobre abominável, procura aí uns 2 vídeos atrás que eu respondi lá a respeito dos pecados que Deus considerava abominação, perfeito? Vamos entender então um pouquinho esse texto. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é uma definição do que significa roupa de homem e veste peculiar à mulher. Quais são as peças de roupa que são de homem? Será que é possível a gente definir, com base na Bíblia, quais são as peças? E quais as peças de roupa que são peculiares à mulher? Será que dá para definir, baseado na Bíblia, essas peças? A Bíblia em si, ela está definindo quais são essas peças? Esse é um grave erro que muitas pessoas cometem, justamente fazendo essa definição que a Bíblia não faz, ok? Então é muito importante a gente começar compreendendo que o texto de Deuteronômio ele não faz nenhuma definição, ok? Por quê? Porque a gente vai verificar que esse texto ele não está falando de moda, ele não está querendo que, né, as pessoas lessem ali e tivessem uma ideia de peça por peça, que tipo de roupa que pode ou não pode. E a gente vai entender por que o texto não fala isso. Vamos avançar um pouquinho mais na compreensão. Olha que interessante. Se a gente avaliar, por exemplo,
nos tempos de Jesus, era muito comum que homens e mulheres usassem, né, por exemplo, túnicas, que era uma peça de roupa, e elas eram parecidas, exceto, claro, por alguns detalhes que as diferenciava. No entanto, tudo era túnica. Será que isso estava errado? Né? A gente não viu Jesus de forma alguma criticando, por exemplo, as roupas ali da sua época. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa compreender o que o texto de Deuteronômio está querendo indicar. E para isso, primeiro a gente tem que entender o que ele não está querendo indicar. O que ele não está querendo indicar é exatamente um guarda-roupa, uma definição de peças, ok? Então, qualquer líder, qualquer pessoa, qualquer pastor não tem poder algum de definir esse tipo de coisa, porque a Bíblia não está definindo lá no texto, ok? Mas lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas o que Deuteronômio então está ensinando? Veja, homens e mulheres querendo trocar de papéis? Olha só, possivelmente a gente tem exatamente esse significado nesse texto que nós lemos de Deuteronômio. Daí a gravidade de chamá-lo ali de abominação, quem fazia aquilo. Então, é muito mais provável que o texto esteja falando sobre os papéis de homem e mulher dentro da criação de Deus, ok? Deus criou homem e mulher com papéis distintos e complementares. Isso significa que homens querendo ser mulheres e mulheres querendo ser homens não era algo que agradava a Deus. Isso nós já sabemos. Isso é claro para todos nós. No entanto, o que é importante a gente observar? O texto de Deuteronômio possivelmente está falando de algum tipo de travestismo. O que significa isso? Um homem, por exemplo, quando ele queria intencionalmente ser como uma mulher. E como que ele fazia isso? Através das vestes, obviamente. Ele queria se mostrar, de certa forma, como parecido com uma mulher. E a mulher, da mesma forma. Ela queria se mostrar, então, parecido com um homem. E assim, usavam vestes como um sinal visível desse comportamento. Por isso, então, a gente observa que Deus considera grave. E isso concorda com o contexto quando nós temos Deus condenando, por exemplo, as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Que, da mesma forma que isso aqui que está em Deuteronômio, ele coloca como abominação. Então é importante a gente entender que o texto de Deuteronômio, ele precisa ser olhado com muito carinho, esse versículo ali sozinho naquele meio, porque ele está possivelmente indicando esse tipo de comportamento que é grave, ok? Sigamos. Então nesse verso, essa troca de roupas intencional para se parecer com o sexo oposto é o que Deus abomina. E não que uma mulher, por exemplo, use uma calça parecida em algum aspecto com uma calça de um homem. Vou dar um exemplo. A nossa sociedade ela tem hoje cortes de calça para homem e para mulher, ok? Que os diferencia. Da mesma forma como na época de Jesus tinha túnicas para mulher e túnicas para homem. E ambas eram túnicas da mesma forma. Então é importante que a gente observe que a gente não pode encaixar esse tipo de pensamento, às vezes, que muitas pessoas têm dentro do texto. Então tem pessoas que têm lista de roupas que as mulheres não podem usar, como um tipo de doutrina. Pode ser uma doutrina da igreja? Pode, as igrejas têm liberdade para estabelecer, para conversar com os seus membros. Mas não pode usar esse texto bíblico para dizer, olha, lá em Deuteronômio então está proibindo que você use uma meia. Porque homem usa meia. Não, aí não pode, Aí já extrapolou o que o texto bíblico está querendo dizer. Mas isso não significa, eu quero caminhar para o final aqui, que tudo está liberado, obviamente. Então a gente não pode ir para os extremos, Então tem pessoas que querem liberar tudo e tem pessoas que querem proibir tudo. Esse extremo nós não temos ali na palavra, no texto de Deuteronômio. É evidente, então, que homens e mulheres têm que escolher roupas dignas e decentes para o seu uso diário, para o seu uso no trabalho, para o seu uso na escola.
Mas não podemos aceitar que alguns definam de forma arbitrária roupas que podem e roupas que não podem, ok? Como se fosse uma lista baseada na Bíblia. A Bíblia não tem nome de nenhuma roupa. Aliás, se a gente fosse observar na Bíblia, todo mundo então estaria utilizando túnicas, né? Porque era uma das roupas ali mais comuns naqueles tempos, ok? Então, com base no texto de Deuteronômio, a gente não pode ditar a moda, ok? O que a gente pode orientar, isso sim, pastores podem fazer com base na Bíblia, é que roupas sejam dignas, decentes, não sejam escandalosas, não sejam em excesso, né? Ou, né, colocando aqui de uma melhor forma, não inspirem, né, ali uma sensualidade exagerada. As roupas têm que ser decentes, dignas. E isso, né, cada um deve, de forma, né, muito sábia ali no Espírito Santo, decidir. Agora, estabelecer peças, né, que pode ou não pode, obviamente, não é correto biblicamente. Evidentemente, uma última observação, a gente deve observar também a questão da nossa cultura. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você for lá na Escócia, culturalmente lá, os homens usam saia. E isso é visto pela sociedade de uma forma natural. Não é uma indecência aos olhos daquela cultura. Já numa cultura brasileira, um homem utilizar saia já não é uma coisa muito bem vista, né? Ele estará realmente passando uma mensagem incorreta. Então, é preciso a gente ter ali um equilíbrio nas opiniões no que diz respeito às roupas que podem ou não utilizar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, você pode olhar ali no canal, a respeito de roupas que o crente pode ou não pode utilizar. Mas eu quero fechar aqui, então, concluindo que o nosso vídeo de análise hoje é sobre o texto lá de Deuteronômio, ok? Então, com base naquele texto, ele não está trabalhando essa questão de um guarda-roupa de peças que pode ou não pode, mas um princípio de que os papéis devem ser respeitados. Papéis de homens e mulheres devem ser respeitados aí dentro da vontade de Deus para cada um dos sexos, ok? Bom, ficamos por aqui. Se você tem gostado dos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Eu sei que esse é um tema polêmico, mas se você for deixar um comentário, deixe com respeito, pode colocar sua opinião, não tem problema nenhum, mas sem ofensas, sem desmerecimentos, ok? A gente sempre tem que debater a palavra de Deus argumentando com respeito, com decência, com retidão, com palavras corretas, né, temperadas com sal, como a palavra de Deus nos ensina. Então, sendo assim, pode deixar o seu comentário, tá bom? Então, deixa o seu like no nosso vídeo. Até a próxima aula, até o próximo estudo. Fica com Jesus.